Então, se algum aí de vocês, ou alguma de vocês, ainda não tinha assistido aula, o que nós vimos até agora foi o início do assunto de lógica. Proposições conectivos, tabelas verdade, interdependência dos conectivos. Então, basicamente, nós vimos até a tabela verdade. Na aula passada, nós começamos a ver isso aqui, ó, leis de Boole. São algumas tautologias, né? Ou seja, fórmulas da lógica proposicional que são verdadeiras sempre. São verdadeiras independentemente do valor verdade atribuído às suas variáveis. As variáveis, no caso, são essas letrinhas aqui, P, Q, R. Se você sai atribuindo valores verdade a essas letrinhas, ou seja, P é verdadeiro, Q é falso, R é falso e tal, isso vai automaticamente determinar um valor verdade para a fórmula inteira, né? O valor verdade da fórmula inteira é calculado a partir desses conectivos aqui, I, ou, se, somente se e tal. Nós vimos como fazer esse cálculo e então no final das contas nós vamos obter um valor verdade para essa fórmula inteira aqui em função dos valores verdades que são dados às variáveis da fórmula. Aí eu estou dizendo que essas fórmulas daqui são tautologias, no sentido que elas dão sempre o valor verdade verdadeiro para qualquer escolha de valores verdade para suas variáveis. Essas fórmulas sempre dão o verdadeiro. Então é como se fosse assim, verdades lógicas, certo? Verdades lógicas. Existem verdades que você aceita não porque elas sejam lógicas, mas porque você, por exemplo, é um conhecimento que vem dos sentidos. A Terra não é plana. A Terra não é plana porque você já foi no espaço e viu de lá que a Terra não é plana. Ou então porque você pega várias outras evidências, como, por exemplo, o custo das passagens de avião, como sendo uma evidência de distâncias, né, entre localidades do mundo. Enfim, depoimentos de cientistas e até mesmo teorias, né, mais sofisticadas da ciência. O fato de que existe gravidade, por exemplo, você sabe que as coisas caem. Isso é uma evidência de que existe uma força, e essa força ela é centrípeta, ou seja, uma força que puxa objetos para perto de outros. E isso contribui, isso na verdade é a causa da forma da Terra. Enfim, aí você junta todas essas evidências e conclui que a Terra não é plana. Não faria sentido do ponto de vista físico, baseado no que conhecemos sobre força gravitacional, etc., a Terra ser plana. Mas isso não é uma verdade lógica, isso é uma verdade que depende muito fortemente de evidência empírica. Uma verdade lógica é uma coisa que não depende de evidência empírica. Por exemplo, se um gnomo é verde, então a fada que disse que ele não era verde está mentindo. Se um gnomo é verde, então a fada que disse que ele não é verde está mentindo. Eu nunca vi um gnomo na vida, eu nunca vi uma fada na vida, mas essa afirmação é verdadeira, do ponto de vista lógico. Porque não tem como o gnomo ser verde e ser não verde ao mesmo tempo. Para que a fada tenha dito uma verdade, ele deveria ser não verde. E isso contradiria a hipótese de que ele é verde. Então ele não pode ser verde e não verde ao mesmo tempo. Onde é que está isso aqui? Está enunciado aqui, ó. Leis de Boole. Na verdade está na outra página aqui, ó. Não, cadê? Não, estava lá mesmo. Pronto. P e não P equivale a um absurdo. Certo? Então é uma verdade que eu não preciso verificar com os sentidos. Não preciso de evidência empírica para verificar isso. P e não P é um absurdo. Então esse símbolozinho aqui, um T de cabeça para baixo, representa uma proposição que dá sempre falso.
É como se fosse uma constante lógica, é falso. Eu posso também dizer que P ou não P é verdadeiro. Esse Tzinho aqui representa uma proposição que é constante, que dá sempre o valor verdadeiro. Enquanto que as outras dependem do valor verdade aqui de P, de Q, de R. Essa aqui é sempre verdadeiro e essa outra aqui é sempre falso. Então aquela história de ser ou não ser, né? Shakespeare. Ser ou não ser é verdadeiro. Essa pergunta tem uma resposta, é verdadeiro. Bom, então, com essas regras aqui, o que é que a gente quer fazer? A gente quer fazer contas com proposições. Nós queremos provar que determinadas fórmulas são tautologias por um procedimento algébrico. Mais ou menos como fazemos com números, expressões numéricas e tal. E é isso que vamos ver agora. É bom vocês tentarem assim lembrar de algumas dessas regras. Eu sei que lembrar da lista inteira nem sempre vai ser fácil, mas algumas dá para lembrar fácil. Vocês alguma vez na vida já ouviram falar de comutatividade, de associatividade, de distributividade? Sim, na álgebra mesmo. Na álgebra elementar, lá na escola a gente ouve falar dessas coisas, né? Comutatividade da adição, da multiplicação e tal. Isso é no contexto da álgebra de números, mas aqui nós estamos com as regras de uma álgebra de proposições. Também temos aqui comutatividade de conjunção, né? Ou seja, a ordem não importa aqui na conjunção, no I. P e Q é a mesma coisa de Q e P. Associatividade, o modo como você usa os parênteses, quando você tem duas conjunções aqui envolvendo 3 variáveis proposicionais, não importa. Então, por isso, frequentemente a gente dispensa os parênteses quando a gente tem esse tipo de fórmula aqui. Já que sendo esse caso ou esse, as duas são equivalentes. E por aí vai. Então, dê uma olhadinha nisso aqui e tentem lembrar. Se quiser decorar tudo, ótimo. Porque isso facilita na hora de praticar, né? Você vai ter que ou olhar em algum lugar ou lembrar. Bom, então eu vou falar aqui de algumas coisas, algumas noções relacionadas a essas leis de Boole. Primeiro, é fácil você perceber que tem uma correspondência aqui entre a primeira parte, que é essa, das letras A até a letra I, da letra A até a letra I, com relação à outra parte, que vai da letra J até a letra R. Eu estou passando de página. Estão vendo o que é que muda? Muda o quê? O I vira O, né? O verum, que é esse Tzinho aqui, vira o falsum. Né? Verum vira falsum e falso vira verum. O que mais? Equivalência permanece como ela é. Né? Permanece a equivalência. Permanece a equivalência. Só isso, né? Só isso que muda. Então, nós dizemos que isso é uma dualidade. A letra A aqui é dual da letra J. A letra B é dual da letra K. E por aí vai. A enésima regra da primeira parte aqui é dual da enésima regra da segunda parte. Então, para eu obter a dual de uma proposição, eu troco I por ou por I, e troco também verum por falsum e falsum por verum. A equivalência mantém, as variáveis proposicionais ficam inalteradas. Negação também mantém, negação não sai do lugar aqui. Certo? Então, só isso. Fazendo isso, você obtém a dual de uma fórmula, desde que essa fórmula seja
formada, seja construída por variáveis proposicionais, conectivos e ou não, e se somente se, e só. Pronto. Aí você sabe calcular a dual, determinar a dual de uma fórmula. Agora, se você tiver fórmulas que tenham outros conectivos além desses aqui, aí eu estou dando outras regrinhas aqui para você encontrar a dual de uma implicação, por exemplo. Eu estou dizendo que você pode substituir a implicação por essa negação de uma implicação, né? Onde tiver P implica Q, você substitui por essa. E vice-versa. Quando tiver uma expressão desse tipo, você volta para essa. Eu estou chamando isso de dual também, né? Essa é a dual dessa e essa é a dual dessa. Mas eu nunca vi isso em livro, não. É só uma observação de que funciona também, fazendo assim. Então, não sei até que ponto isso é considerado por outros autores também. Eu sei que se você também converter esse conectivo implica usando apenas os e ou não e tal, de fato essa vai ser a dual dessa e vice-versa. Se você escrever ambas essas fórmulas aqui apenas com esses outros conectivos, então de fato essa vai ser a dual dessa e vice-versa. Por isso que eu estou considerando que elas são duais também. Então aqui tem alguns exemplos e tal. Qual é a importância de perceber essa dualidade? Uma observação, esse nome dualidade na matemática ele se refere a uma transformação que quando é aplicada duas vezes volta para onde você partiu. Se você calcular a dual da dual, você volta para a fórmula original. Então esse tipo de transformação na matemática aparece em vários outros contextos e geralmente ela tem a vantagem de lhe dar um brinde. Por exemplo, aqui na lógica proposicional, o brinde é, se você prova uma tautologia, então automaticamente a dual dessa tautologia também é uma tautologia. Então você prova uma e ganha outra de brinde, né? É 2 pelo preço de uma. 2 pelo preço de uma. E é assim também em outros contextos onde aparece esse conceito de dual na matemática. Agora, tem fórmulas que são duais de si mesma. Por exemplo, a dupla negação é a dual de si mesma. Aí, nesse caso, você não ganha outra de brinde, não. O brinde é a própria, que você já tem. Aí você não ganha nada. Então, podemos dizer que o princípio da dualidade reduz quase que pela metade o custo de provar tautologias. Porque muitas vezes você ganha um brinde, às vezes não ganha, como é o caso da dupla negação. Então, a partir de agora, quando eu falar leis de Boole, eu estarei me referindo às regras que foram enunciadas aqui na proposição 1, que são quantas? 18 regras, junto com a dupla negação. Quando eu falar leis de Boole, são essas 19 tautologias, certo? Agora um comentário sobre algo que pode ter já chamado a atenção de algum espectador atento, que é o fato que estamos estudando proposições e de repente aparece aqui o nome proposição 1. E essa proposição 1 fala de quê? Fala de proposições. Então é uma proposição sobre proposições. A gente diz que essa proposição 1 é uma proposição também, mas está no nível mais elevado, está no nível da metalinguagem, que é a linguagem que usamos para estudar a linguagem da lógica proposicional. Nós temos aqui nosso objeto de estudo, são essas fórmulas daqui que estão dentro da proposição 1, e a proposição 1 não é nosso objeto de estudo. Ela é parte do meio que utilizamos para estudar nosso objeto de estudo. Então é importante distinguir essas duas coisas. A linguagem que estamos estudando da linguagem que usamos para estudar aquela linguagem que estamos estudando. É muito importante perceber isso. Se você não percebe isso, tem muita coisa na lógica que você vai ficar todo confuso. Então, de vez em quando, eu vou estar fazendo observações sobre isso. Olha, isso aqui é da metalinguagem, isso aqui é da linguagem objeto. Linguagem objeto é a linguagem que estamos estudando.
No caso, é a linguagem da lógica proposicional. Ela é formada pelo quê? Ela é formada por variáveis proposicionais, que são essas letrinhas aqui, P, Q, R, conectivos e só. Quando você quiser se referir a essas fórmulas aqui, você vai falar em outra linguagem. Por mais que essa outra linguagem seja muito parecida com a que estamos estudando. Porque, de fato, nós pensamos em termos de proposições, né? E aí, quando nós pensamos sobre proposições, termina que é gerado aí um conjunto... É gerado um conjunto de proposições sobre proposições, que eu posso chamar de metaproposições. Então, de vez em quando, eu vou estar voltando a esse tema aí de linguagem-objeto e metalinguagem. Já que nosso objetivo é fazer contas com proposições, vocês devem ter percebido nas aulas anteriores que as proposições às vezes envolvem muitos parênteses, né? Às vezes é chato aqui, ó. Às vezes é chato ficar escrevendo tantos parênteses assim, ó. Então a gente pode fazer algo parecido com o que se faz na álgebra para dispensar parênteses. Vocês podem até nem perceber que essas regras de dispensar parênteses são de fato importantes, porque talvez a própria necessidade de parênteses às vezes não é óbvia. Mas eu já comentei isso aqui outras vezes, né? Quando você escreve x mais yz, você só entende isso porque você foi ensinado que quando tem soma e produto, quando tem adição e multiplicação, o que você calcula primeiro é a multiplicação. Então, você só sabe ler essa fórmula x mais yz porque existe essa regra aí de precedência das operações. E aqui nós vamos ter regras também de precedência dos conectivos. Se não tivesse essas regras, teríamos que ter parênteses. Então, x mais yz deveria ser escrito com parênteses, indicando qual é a operação que eu faço primeiro, se eu faço a adição ou a multiplicação. Se não tivesse regras de precedência, né? Então, com as regras de precedência, podemos dispensar alguns parênteses. E é isso que eu vou fazer aqui na lógica proposicional. Primeira regra é: o não tem precedência sobre o i, o ou, o implica e o se somente se. Então, o que é que significa isso? Ele tem uma força maior para puxar para si as expressões que estão próximo dele, com relação a outros conectivos. Então, quando eu tenho não P e Q, o que é que eu calculo primeiro? Eu vou calcular primeiro o conectivo que tem maior precedência, que no caso é o não. Então, vai ficar assim, não P entre parênteses, indicando que eu vou me preocupar primeiro com esse não P e depois com o I. Então, a maneira certa de ler esta fórmula é assim e não assim. Essa outra aqui, esses dois nãos, eu tenho que dar maior precedência a eles, né? Então, esses dois nãos vão estar aplicados sucessivamente nesse P, ou seja, o não mais interno vai estar aplicado no P e o não mais externo vai estar aplicado no não P. Depois vai vir o ou e depois eu tenho que também olhar para essa outra expressão entre parênteses que envolve não e implica, além das letras P e Q. Então, como não tem maior precedência, eu tenho que dar prioridade aqui a esses dois nãos assim. Então, a maneira certa de ler esta fórmula é assim e não assim. Tá? Mas, mesmo assim, eu não diria que esta fórmula simplificada aqui faz parte da linguagem objeto. Para mim, ela não faz parte da linguagem objeto. Ela é uma maneira informal de nós, na metalinguagem, nos referirmos a esta aqui. Esta aqui, sim, faz parte da linguagem objeto, que é a que estamos estudando. Essas observações sobre metalinguagem e linguagem objeto podem ser assim, bem sutis a essa altura, então vocês podem ter certa dificuldade em perceber isso. Mas, bom, se parecer difícil, não se preocupe não, porque
isso aos poucos vai ficando mais claro. O I e o OU têm precedência sobre o implica e o se somente se. Ou seja, quando eu tenho aqui expressões envolvendo I e implica, eu vou dar prioridade ao I. Então eu devo ler essa expressão assim e não assim. O correto é este aqui, certo? Com o parênteses indicando que o I tem prioridade. Mesma coisa para o OU aqui. Os dois OUs têm prioridade sobre o se somente se. Tá? Além disso, parênteses são dispensados em conjunções iteradas ou disjunção... Aqui faltou o plural, né? Eu vou corrigir. Ou disjunções iteradas. Porque nós sabemos que conjunção e disjunção são operações associativas. Ou seja, essas duas fórmulas aqui são equivalentes. Está lá nas leis de Boole. Associatividade da conjunção. Então essas duas fórmulas são equivalentes. Aí, já que são equivalentes, não importa onde eu coloque os parênteses aqui, eu sei que as fórmulas vão ser equivalentes. Então eu posso me referir a ambas essas fórmulas, quando não for importante diferenciá-las, dessa forma aqui. Quando a única coisa que importar for o valor verdade que ela gera em função dos valores verdades atribuídos às suas variáveis, então eu posso me referir a ambas as fórmulas com essa aqui, que é uma versão simplificada de ambas, né? E analogamente para o OU. Aqui eu estou falando sobre substituição. Isso vai ser importante na hora de fazer contas com proposições, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Álgebra booleana. Se você tem duas fórmulas A e B e uma variável proposicional P, denotamos por A com colchetes aqui, envolvendo B barra P, a fórmula obtida ao substituir a variável P em A pela fórmula B. Exemplo. Eu vou chamar aqui de A essa fórmula, de B essa outra e de C essa outra. Então, quem seria a substituição de P por B em A? É assim que deve ser lida essa fórmula aqui. Substituição de P por B em A. Eu vou pegar a fórmula A, está aqui. Onde é que tem P na fórmula A? A fórmula A tem P aqui, no início e no final. Então, no lugar desse P na fórmula A, eu vou colocar a fórmula B. Então, Ctrl+C, Ctrl+V. Pega a fórmula B e coloca no lugar desse P e desse outro P também. Aí fica assim. Agora, a substituição de Q por B ainda na fórmula A. Então, continuo com a fórmula A aqui, só que agora eu vou substituir a fórmula B na variável Q, ou seja, a variável Q pela fórmula B. Então, eu vou pegar essa fórmula e copiar e colar aqui no lugar de Q. Então, vai ficar assim. Certo? Então, tem outros exemplos aqui. Substituição de P por C em B. Então, se é em B, B está aqui. Quero substituir P por C. Então, pronto, pega essa expressão e põe no lugar desse P aqui. Fica assim. Pronto, então, acho que já ficou claro, né? Agora, quando fazemos substituições sucessivas, em geral, a ordem importa. Se você pega uma fórmula A, substitui P por B nessa fórmula A, e depois no resultado você substitui Q por C, isso vai dar um resultado. Se você faz essas substituições na ordem contrária, na ordem inversa, vai dar outro resultado, em geral. Pode ser que dê o mesmo, mas em geral podem ocorrer certas diferenças. Então depois eu deixo para vocês verificar isso aqui. Confirmar que esses exemplos aqui estão corretos. Isso é mais uma observação, assim, só uma coisa à parte. Nós não vamos nos preocupar muito com esse tipo de coisa não, substituição sucessiva. E aqui outra observação também é que existe um outro tipo de substituição, que é a substituição simultânea. Você não faz uma de cada vez não, você pega onde é que tem P inicialmente na fórmula A
e onde é que tem Q inicialmente na fórmula A. É só nessas ocorrências que já estão lá no início que eu vou substituir as fórmulas B e C.